E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual, e vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. Redação, assunto, conto, tá bom? Então vamos lá, e é o escritor Machado de Assis, né? Para quem não conhece, esse é um dos maiores escritores de conto da língua brasileira, tá bom? Do Brasil, né? E é conhecido mundialmente o Machado de Assis, tá bom? Do período aí realista, né? Foi no realismo onde ele se destacou mais. Mas vamos lá. O conto é a narrativa, o conto é narrativa, beleza? Você está narrando uma história. É uma narrativa breve, ela é escrita em prosa, tá bom? Sendo mais curto que o romance, tá bom? E também mais curto que a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, que é a história em si, né? Personagens, os principais e os secundários, tá bom? O tempo, que é a época em que a história acontece, e o espaço, que é o ambiente onde a narrativa vai se desenrolar. Em geral, apresenta apenas um conflito. Algumas subdivisões desse gênero são o conto fantástico, o conto de fadas, né? Aí, o conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, certo? Entre outros, né, que são reconhecidos como grandes contistas brasileiros. Sobre o conto, afirma essa de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa. Vamos ver o que ele fala a respeito. Ó. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba no olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes numa cor unida. Então aí fica o texto reflexivo aí para vocês. Vamos aqui recordar a estrutura do conto. Então, ó, sua estrutura está dividida em três partes. Temos a introdução do conto, né? Que vai apresentar a ação, né? Que vai ser desenvolvida. Nesse momento também vai haver uma breve ambientação do local, né? Onde a história está se passando, certo? Do tempo, dos personagens e do acontecimento que vai lhe tirar o personagem da zona de conforto dele. Tudo isso para você se ambientar sobre o que a história está abordando, né, para o leitor se ambientar de o que a história está falando, quem é o personagem, onde a história se passa, qual a época, tudo isso é importante no primeiro parágrafo. Aí a gente vem para o desenvolvimento, certo? Você já pode fazer aqui o segundo parágrafo. Formado em grande parte pelo diálogo, vai ter ali pode haver diálogo entre os personagens, tá bom? Ou até mesmo o narrador contando o que o personagem falou. Aqui se desenrola, né, o desenvolvimento das ações, certo? São os conflitos que vão acontecer. E o clímax é o momento de encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Olha, galera, o clímax ainda não é o final. O clímax é o momento, certo? Que já está próximo do final. Quando você está assistindo um filme, uma série, tá bom? Quando você está assistindo uma série, por exemplo, de 10 episódios, o clímax ali normalmente está no final do episódio 8 para o episódio 9, né? Tipo, já tá, a série já tá perto de acabar, vai ficando mais emocionante, você quer saber o que vai acontecer. Para aí sim ter o desfecho, tá bom? Desfecho é o final da história, como que vai terminar. Elementos do conto. Os elementos que constituem o conto são o espaço, que é o local onde a história vai acontecer, onde a narrativa vai acontecer. Pode ser uma casa, uma rua, um parque, uma praça, tá bom? Por serem narrativas breves, né, que o conto é breve, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido também, beleza? Então você não vai colocar vários ambientes no seu conto. O tempo designa o tempo que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, que é aquele marcado pelo relógio, pelo calendário, tá bom? E o tempo psicológico, ele é interior, ele tá na mente do personagem, né? Aí a gente não consegue dizer exatamente quanto tempo ali se passou, porque a personagem lembrando uma memória e tal.
Foco narrativo, galera, é o narrador da história. Tá bom? Foco narrativo é o aspecto do qual a história está sendo contada. Quem está contando é o narrador observador, aquele que ele é um conhecedor da ação, mas ele não participa. Ou o foco narrativo é o narrador personagem, porque ele conta a história e ao mesmo tempo ele participa da história. Ou o foco narrativo é o narrador onisciente, que ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela e sabe o que eles pensam, o que eles sentem, certo? Então isso é foco narrativo, tá bom? Um narrador pode ser em primeira pessoa, quando ele participa um personagem, ou em terceira pessoa, quando ele não participa, ele só observa, ele conta de fora. Os personagens são indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagens principais, que são os protagonistas, né? E os personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens também. Beleza? É importante isso, não vão colocar muitos personagens no seu conto. Diálogo é o elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens, beleza? Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. E também temos aqui o epílogo, que corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, ou seja, já perto do final, tá bom? E o conto, ele tem essa característica sim, galera, de trazer ali um final surpreendente, que surpreende a todos. Ninguém esperava que aquilo iria acontecer, tá bom? Um final imprevisível, né? Um final enigmático da ação, beleza? Aquela ação que se acontecia ali de um modo misterioso, né? Os tipos de conto que existem. Então vamos lá. Dependendo da temática explorada, existem muitos tipos de conto. Então vamos aqui para ver alguns. Ó. Conto realista, conto popular, conto fantástico, conto de terror, conto de humor, infantil, psicológico, contos de fadas, né, que são bem conhecidos. Características de alguns tipos de contos. Tem o conto de ficção científica, caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem na nossa realidade, né? Mas que poderiam existir, né? Devido ao avanço científico e tecnológico. Quem sabe no futuro não acontece. Júlio Verne, por exemplo, escreveu um romance que é 20 Mil Léguas Submarinas, onde ele citava o submarino, só que na época que ele escreveu não existiam submarinos. E depois o submarino foi inventado, foi criado, né? Conto infanto e juvenil, narrativas voltadas para jovens e crianças. Normalmente a linguagem utilizada nesses contos é mais simples, as temáticas são relacionadas a conflitos comuns da vida de seus leitores-alvo. Tem o conto fantástico, com personagens e acontecimentos impossíveis na realidade e não explicitados na narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. E temos o conto de fadas, né? Velho conhecido de muitas pessoas. O conto de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre seus personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por crianças, embora existam narrativas assim voltadas para o público mais velho. Então é isso aí, galera. A gente terminou aqui o conteúdo de conto e agora vamos ver um pouquinho também sobre o reconto, tá bom? Recontos. Então vamos lá. Antes de você pensar, vixe, a gente já estudou semana passada, então calma. Não é mais do mesmo. Recontos são novas formas de ler os textos clássicos que já conhecemos. Então, nos contos, a gente estudou os textos clássicos. Tinha até o exemplo da Chapeuzinho Vermelho, né? Contos que a gente já conhece. E no reconto, são esses contos clássicos, só que uma forma diferente, né? Recontando a história. Então, mudam as vezes, muda o cenário, muda o enredo. Então, uma forma diferente de revisitar as histórias que amamos. Ou, quem sabe, amar uma que nem conhecíamos. Então, um reconto você vai, de fato, né, contar novamente uma história. Ou seja, reconto é a construção oral de um texto já existente. O principal procedimento é a imitação a partir de um texto. Modelo, né? Um conto clássico, por exemplo, você pode recontar a história, um anúncio, um texto expositivo, uma notícia e entre outros.
Como se faz um reconto de uma história? Recontar quer dizer contar novamente. Então, o professor deve contar a história, né, e pedir que as crianças recontem. Então, no caso, a gente estando na sala de aula, por exemplo, né, a gente pode trabalhar um conto, certo? E depois vocês reescreverem esse conto. Por exemplo, o conto que tinha no início da unidade do livro. Poderia ser um exemplo, tá bom? Mas ainda não estou pedindo para vocês fazerem, tá bom? Então, isso poderia ser uma atividade tanto coletiva, quanto poderia ser uma atividade individual, a parte cada um faria o seu. Lembrando que o reconto não é a moral da história, certo? É, na verdade, a recontagem do mesmo conto, tá bom? A narrativa com o máximo de fidelidade possível. Então, você ainda tem que permanecer com o mesmo gênero, né? Que é um conto, né? Uma narrativa, só que você vai contar a história inserindo novos elementos, ou até tirando alguns personagens, inserindo outros, fazendo algumas modificações, tá bom? Mas você tem que deixar claro que aquela história é um reconto de uma história que já existia, de uma história já conhecida, tá bom? Também não pode mudar radicalmente tudo na história. Qual o objetivo do reconto? Então, vamos lá. Quanto ao reconto, né, oral, né, que é falado, né, de histórias, este permite à criança expressar-se de forma criativa e emotiva, bem como a chance para exteriorizar suas ideias do seu jeito. Ou seja, você vai usar a sua criatividade para aumentar uma parte da história, tá bom? Para colocar um termo, algo que não tinha na história, tá bom? Então você vai usar a sua imaginação para melhorar aquela história, se você acha que ela tinha algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então é isso. A contação de histórias é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas, né, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória. Muitas vezes a contação de história abre caminhos para que muitas outras leituras do texto contado sejam feitas. Tal procedimento implica recontar parecido o que estava no livro, no jornal, na revista, no encarte, ou como se fosse o autor. É como se você fosse o autor, né? Você vai modificar a história. O propósito é a adesão ao texto, selecionando, respeitando o seu tipo de linguagem, as marcas do gênero, o tema e a sua estrutura. Então, isso aí você permanece, né? Não vai mudar o gênero textual, não muda a estrutura do texto, tá bom? Na verdade, você vai só mudar alguns detalhes na história. Temos aqui esse que é o maior nabo do mundo, onde a gente vai ver aqui um modelo, né, de recontagem de história. Um dia, sua plantação é arrasada pela seca e ele tem que recomeçar a cultivar seu legume preferido. Depois de plantar uma mudinha, desejou tanto que o nabo crescesse que quase não coube no livro. Uma história cheia de solidariedade e lirismo. Lirismo, pessoal, é sentimentalismo, tá bom? O premiado ilustrador Marcos Maruti empresta o seu talento ao livro com desenhos divertidíssimos. Então, ó, o que eu fiz aqui, o que eu li aqui agora, não foi a recontagem do conto, tá bom? Foi só meio que uma sinopse, né, para vocês ficarem curiosos e depois irem pesquisar na internet, tá bom? O maior nabo do mundo. Vocês podem tanto pesquisar o conto original do escritor russo, quanto o reconto, né, do escritor brasileiro, Celso, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai entrando na unidade 2, certo? Nova semana de aula, né? A gente fez as nossas provas na semana passada, né? Respondemos o nosso TD, né? Nosso trabalho didático do mês de fevereiro. Então a gente já entra agora no conteúdo de março, certo? No conteúdo que vai ser cobrado no próximo TD, que é o TD de março, que vai ser feito ao final do mês. Tá bom? Nós estamos agora estudando a unidade número 2 do livro de vocês, né? Do livro Araribá Plus, certo? Nossa aula de redação agora, produção de texto, redação. E nós vamos começar com o conteúdo conto, gênero textual conto, bom? E na próxima aula a gente vai estudar o conto de ficção científica, certo? Então, essas duas primeiras aulas do mês de março vão ser voltadas para o gênero conto. No início do ano, né, agora em fevereiro, a gente também já tinha estudado gêneros narrativos, certo? Então, dando continuidade
a esses gêneros narrativos, a gente vai agora entrar no conto. Já fica aqui também para vocês o exercício que vai ficar de produção textual sobre o gênero conto, tá bom? Então você vai daqui a pouco pausar o vídeo, certo? E esse é o exercício que vocês vão fazer. Porém, aqui é só o texto que você vai ler com atenção. Ao término do texto, daqui a pouquinho, vai ter a proposta de redação. Então vamos aqui ler o texto, ó. Leia o texto 1. Ler devia ser proibido. Pensando a respeito, acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança, o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo, bom, e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E outra coisa, ler pode estimular a criatividade. E você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente. Ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação, simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. Então, esse aqui foi um texto de campanha de incentivo à leitura, certo? O texto ele é chocante, chamativo exatamente para causar impacto no leitor, para o leitor pensar, oxe, como assim? O texto está dizendo que ainda era para as pessoas não lerem, que deveria ser proibido. Aí, na verdade, quando você vai ler o texto, você percebe que, na verdade, é uma ironia, né? Na verdade, no decorrer do texto, ele vai mostrar vários benefícios que a leitura traz para a gente. Faz com que nós sejamos seres pensantes, críticos, que exigimos o nosso direito, certo? Que sejamos mais intelectuais, ou seja, que evoluímos como seres humanos, tá bom? Como cidadãos. Então, na verdade, o texto ele vai trazer o lado positivo de toda essa leitura. Beleza, galera? Vamos continuando aqui para o próximo texto, tá bom? Qualquer coisa, quem não tiver entendido bem, você pausa o vídeo, certo? E lê o texto novamente, tá bom? Para caso não seja necessário, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Bom, e agora a gente tem o texto 2, certo? Que também faz parte, né? A gente tem que ler os dois textos para poder responder a questão mais adiante. O texto 2 diz o seguinte, ó. Não há livros morais nem imorais. O que há são livros bem escritos ou mal escritos. Isso aí é um trecho, né, do Oscar Wilde, tá bom? Então agora a gente vai para a proposta de redação, que é a atividade que vocês vão ter que fazer essa semana. Com base na leitura dos textos de apoio e os seus conhecimentos sobre conto, escreva um conto em que o hábito de leitura tenha revolucionado a vida do narrador. Então essa redação ela tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? De 20 a 30 linhas, certo? Gênero textual conto, deixei destacado, tá bom? Então você vai fazer aqui a redação, mais uma vez reforçando, né? Que conte a história de que o hábito da leitura, né, o hábito de ler, né, tenha transformado, tenha revolucionado a vida de quem está contando a história. Você pode fazer um narrador personagem, né, que participa da história, aí seria legal, né? Então a vida do narrador ela vai ser revolucionada pela leitura. Então você vai usar a sua criatividade para desenvolver esse conto. Bom, galera, então assim a gente encerra o nosso conteúdo. Bom, vamos agora responder a nossa atividade, certo? Resolver o nosso exercício e anexar ele pelo Google Sala de Aula, certo? Qualquer
ponto que não tenha ficado claro, você pode voltar o vídeo, pausar, ver novamente, até mesmo perguntar lá pelo Google Sala de Aula, deixar algum comentário, alguma pergunta, tá bom? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!